Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 19, do versículo 16 ao 30, e trata do encontro do jovem rico com Jesus. Esse texto está dentro do contexto dos ensinamentos finais de Jesus à sua comunidade, aos discípulos. Nós ouvimos ele falar sobre casamento, sobre o divórcio, sobre celibato e agora a riqueza ou os bens dentro da comunidade. E para tanto, nós temos essa cena em que o jovem chega para Jesus e, de acordo com duas variantes, ele pode ter dito: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ou então, mestre, que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Nas duas respostas possíveis, Jesus vai remeter a Deus. Ou, por que me chamas bom? Só Deus é bom. Ou, o que é o bom? O que é bem, senão o único bom? Ou seja, Deus. De qualquer maneira, a bondade está relacionada com a divindade. Então, se Jesus é reconhecido como bom mestre, teoricamente, esse jovem está atribuindo a Jesus uma dimensão divina, embora nem tenha ainda compreendido na sua totalidade. É isso que Jesus propõe para ele. Mas seja como for, por que isso vem à tona? Porque no conceito judaico, nenhuma coisa é boa em si mesma. Ela só é boa ou só é um bem se Deus assim o determina. Por que a lei para eles é boa? Para o jovem que inclusive vai falar dela, é essencial e é boa e tem que ser cumprida, porque a lei veio de Deus. Então, atender à lei é atender um princípio divino e alcançar o que nós vamos chamar logo à frente de perfeição. Então, neste encontro, essa é a primeira coisa que se coloca. Jesus vai responder a ele dizendo: olha, cumpre os mandamentos. E quando ele fala de cumprir os mandamentos, e o jovem diz: mas isso eu já faço desde a minha juventude, nós temos também outras duas questões que aparecem aqui nessa situação. A primeira, se o jovem já cumpre tudo desde a mocidade, estaria esse jovem buscando uma doutrina mais elevada? Buscando se elevar em termos de religiosidade ou espiritualidade ou até perfeição? Porque um outro conceito que se tinha também era esse: quem cumpre toda a lei é perfeito. Tanto que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 6, ao falar em relação à justiça legal, ele está falando de si mesmo: eu sou declarado irrepreensível, ou seja, eu cumpro a lei, sou um fariseu perfeito. Então veja, o cumprimento da lei levaria à perfeição. Então Jesus, por isso que Jesus propõe para ele um caminho de perfeição. Olha, você quer ser perfeito? Então abre-se a ele uma outra possibilidade, que é o caminho que Jesus propõe. Portanto, a perfeição, ela na verdade se concretiza no caminho de Jesus, no caminho que Jesus propõe. Curiosamente, nós vamos perceber que esse jovem sai triste porque ele tinha muitos bens, ou seja, ele não conseguiu fazer a opção fundamental por este caminho de perfeição. Isso, na verdade, serve de advertência para a comunidade de Jesus. Ou seja, os bens não poderão ser obstáculo à realização daquilo que Jesus propõe como vida eterna. Tanto que esses bens, por exemplo, eles estarão condicionados a um segundo plano. Jesus não diz que
não se teria, tanto que os discípulos vão dizer a ele, mas então se for assim, é impossível para o homem se salvar. E Jesus diz, para os homens isso é impossível, mas para Deus não. E quando os discípulos contra-argumentam que deixaram tudo para segui-lo, ou seja, estamos abrindo mão de bens, deixamos casas, deixamos pai, mãe, e Jesus vai dizer, ninguém que tenha feito isso, que não receberá 100 vezes mais, não é? E, consequentemente, a vida eterna. Então, esta perícope que nós lemos aqui, ela retrata um perigo que a comunidade pode enfrentar e que ela terá que saber valorar esses elementos para fazer a escolha fundamental, ou seja, a escolha sempre será pelo caminho do seguimento de Jesus. Não é à toa que o cristianismo, quando nasce, ele nasce como a religião do caminho. Caminhando por este caminho é que se atinge a perfeição e que se chega à vida eterna. Que você faça bons estudos e que cresça na graça e no conhecimento do Senhor.